Começou! Boa tarde para você, boa tarde! Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão para o melhor programa da tarde aqui no Brasil. É o melhor programa. Você sabe por que é o melhor? Só vem gente aqui inteligente e hoje é aquele dia em que a gente vai ter uma aula, é verdade, aula magna sobre a saúde. A gente vai receber aqui, né, sócio do programa, aqui, o Dr. Daniel Bratan. Dr. Daniel Bratan é uma referência na endocrinologia, na reposição hormonal, no tratamento, é uma referência. E um grande amigo nosso vai falar de dois assuntos muito importantes, três assuntos muito importantes, A gente vai começar falando sobre o peso e a saúde nas diferentes fases da vida. Você já percebeu que a gente às vezes perde peso rápido, depois a gente não perde peso mais, aquela coisa? Depois a gente vai falar sobre demência. A demência é a relação com os hormônios, né? As vitaminas, os minerais. E no final, a gente vai falar tudo com o Daniel, com o Dr. Daniel. A gente vai falar um pouco sobre a andropausa. Andropausa é mito, não é mito? Acontece, não acontece? Vó, tem muita informação importante você conhecer, porque é informação fundamentada, porque o Dr. Daniel não é fraco não, ó. Prepare seu café, começou Bendita Hora. A gente vai começar falando sobre o peso nas diferentes fases da nossa vida. Quero que você acompanhe o VT para depois a gente conversar sobre esse assunto. O avanço da idade pode trazer o aumento do peso e dificuldade para emagrecer, muitas vezes por conta do metabolismo lento. Mas outras faixas etárias também enfrentam o mesmo desafio. O Atlas Mundial da Obesidade deste ano aponta que, até 2035, o Brasil terá 41% de sua população adulta convivendo com a doença. Entre as crianças, o índice de obesidade deve chegar a 4,4%, que é considerado alto e preocupante. Outro levantamento feito pela Universidade Federal de Pelotas indica que o índice de obesidade entre jovens brasileiros cresceu 90% em apenas um ano. Ou seja, a guerra contra a balança atinge todas as idades e as causas podem ser muitas: fatores biológicos, distúrbios hormonais, o uso de certas medicações, sedentarismo, estilo de vida e mesmo as políticas públicas de saúde insuficientes. Fique com a gente aqui no Bendita Hora e saiba mais como manter a faixa ideal de peso, independente da sua idade. Doutor Daniel, vocês já conhecem o Dr. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, padre, é um prazer. Eu acho um máximo quando o Dr. Daniel está aqui, por causa, além de todo o conhecimento, além de toda a sabedoria, o Dr. Daniel é um dos médicos mais humanos, né, espiritualizados que eu conheço. Não é? Ao abordar a doença, o doutor Daniel nunca fala da doença, mas fala do ser humano. Eu acho muito interessante. Obrigado mesmo. Imagina, é um prazer. Sua presença aqui é muito, muito importante para muita gente. Eu fico muito feliz de estar aqui, padre. É um prazer imenso. Doutor, esse negócio do peso, ele varia mesmo com esse negócio da idade? A gente ganha menos peso, ganha mais peso? Tem períodos que realmente o paciente vai ganhar mais peso, né? E tem períodos que ele vai ter maior dificuldade em trabalhar essa gordura, em diminuir a quantidade de gordura. Isso tem vários fatores associados. O grande segredo dessa questão é a parte hormonal. Então, se pensar ali, né, tem aquele período que o adolescente dá aquele estirão, né? E aí fala, nossa, o menino come demais. E você vê ali o adolescente come e é magro. Magro. Né? Geralmente, tá no auge ali da curva hormonal dele, né? Geralmente, a gente vê aquela coisa, antes dele entrar na adolescência, às vezes ele é até gordinho. É gordinho. Gordinho, ele é gordinho. Quando ele entra nessa fase da puberdade... Aí muda. Ele emagrece, ele, né? E come muito. Come muito. Tem metabolismo, né? Metabolismo rápido, né? Porque a curva hormonal dele sobe. Então ele começa a produzir hormônios, aliás, já está produzindo, mas começa a ter um aumento da produção de alguns hormônios, e isso faz com que ele tenha um ganho de massa muscular, o metabolismo dele fica, né, mais acelerado, até mesmo pelo ganho de massa magra, né, o crescimento dos ossos, então tudo isso acaba interferindo. E acontece a mesma coisa quando a gente vai ficando mais velho. É como se vai diminuindo os hormônios. A tendência das taxas hormonais é diminuir. E aí o que vai acontecendo? Principalmente, se a gente pegar, né,
entre homens e mulheres, as mulheres têm um impacto muito maior. Muito maior. Principalmente porque o estrogênio, né, o estradiol, que é o hormônio base do corpo delas, vai caindo e aí começa a acontecer outras coisas, né? Ela começa, em vez de ela ganhar músculo, ela tem uma maior facilidade em perder massa muscular. Ah, perder músculo. Perde músculo. Perde músculo. E aí o metabolismo, né? O músculo é o maestro do metabolismo. Quanto mais músculo a gente tem, mais mitocôndrias, que é um componente da célula, né? Mais mitocôndrias nós vamos ter. Quanto menos músculo, menos mitocôndria. Só que quando a gente tem muita mitocôndria por conta da quantidade de massa muscular, a gente é uma usina de queimar energia. Então a gente queima muito. Tudo que a gente come, a gente queima. E aí não engorda? Sobra. Agora, a tendência quando vai ficando mais velho, a gente vai perdendo massa muscular. Então a gente vai queimando menos energia e vai sobrando mais calorias e o cérebro é muito sábio. Ele não desperdiça. Sobrou, ele guarda e faz a poupança. Doutor, eu me pergunto. Naturalmente, a pessoa vai perdendo massa muscular. Se não fizer nada, Se vai. não fizer nada, isso Exatamente. é. Então, eu posso dizer numa pessoa mais velha que ela pode ganhar massa muscular? Pode. É? Pode, é possível. Né? Então, o paciente que mantém um ritmo de atividade física, não é sedentário, tem uma boa alimentação. Primeiro que ele tem uma tendência que os hormônios dele vão cair, porque é fisiológico, mas vai cair menos do que aquele paciente que é sedentário. Ele consegue manter, né, uma parte hormonal dele mais sustentável. É óbvio que pela fisiologia a gente sabe que os hormônios, as glândulas, ela tem ali um tempo limite de produção. Se a gente pegar a mulher na menopausa, climatério, menopausa, o estrogênio dela vai caindo, o ovário dela não vai produzir, né, mais tanto hormônio como produzia antes. Então é natural que essa mulher ela vai acabando perdendo massa muscular. Só que se ela tiver um hábito saudável de fazer uma atividade física, uma alimentação adequada, muitas vezes ela nem perde ou perde muito menos. Então é possível segurar, é possível a gente barrar esse processo. E deixa eu te falar uma coisa. E a pessoa ficar ela pode mudar a sua dieta a tal ponto de dizer, eu vou introduzir mais, porque proteína é que faz Exatamente. Eu vou comer mais proteína. Funciona? O corpo começa a responder se a pessoa começa a comer mais proteína? Funciona, mas a gente tem que pensar assim, eu falo que o corpo é uma engrenagem perfeita. Por mais que a gente coma mais proteína, né, faça uma dieta hiperproteica, a gente tem que pensar assim, será que o corpo vai dar conta de metabolizar? Será que a gente vai ter bactérias, né, suficientes para quebrar essa proteína? A nossa taxa hormonal, né? Então, assim, ela vai estar adequada, porque assim, se eu tiver aminoácidos, né, que é o tijolinho para construir a parede, que é o músculo, eu tenho tijolo, mas o que vai fazer esse tijolinho grudar? Será que eu vou ter no meu corpo? Então, muitas vezes o paciente fala, é só aumentar a quantidade de proteína, mas muitas vezes tem a parte hormonal desse paciente que não vai estar condizente. Então, e se essa pessoa, mesmo com a idade mais avançada, organizar o hormônio dela, ela consegue de novo? Consegue ganhar massa muscular, mesmo depois de uma certa idade. Consegue manter e ganhar massa muscular. Isso com toda certeza. Por isso que, assim, a terapia de reposição hormonal, ela aumenta o tempo de vida, aumenta a longevidade saudável. Longevidade da pessoa. Aumenta a longevidade saudável. E a qualidade de vida também. É que hoje existe ainda o preconceito, né? As pessoas confundem a terapia de reposição hormonal com o que a gente vê muito em academia, que é a anabolização, que não é saudável, que não tem nada a ver com terapia hormonal. Eu pergunto isso para o senhor, porque é o seguinte, de repente a pessoa mais velha, ela escuta de alguém falar, não adianta mais você ingerir proteína, não adianta você, porque você não tem mais, o seu corpo não transforma mais em músculo. Transforma. Um exemplo do Dr. Life nos Estados Unidos, ele começou a mudar os hábitos dele aos 57 anos e começou a praticar a terapia hormonal nele. Então aí você vê as fotinhos dele, é fantástico. Diferente. Totalmente diferente. Hoje, né, ele tem aí menos que 5% de gordura no corpo, tem muita massa muscular, né? Então assim, ele mudou completamente o estilo de vida dele. É possível. Tem como a gente fazer isso. Só, né, ter os cuidados adequados. Fazer uma terapia hormonal bem realizada, uma alimentação adequada. Atividade física é fundamental. Atividade física não tem como fugir. Não adianta. Eu estava conversando, doutor, não adianta. E é uma coisa importante que as pessoas têm que saber. A gente estava falando aqui fora do ar. As pessoas mais velhas estão fazendo mais atividade física do que os mais novos. Tem mais consciência, né? Mais consciência. Já tem ideia de que assim, ó, se eu mantiver minha atividade física, eu vou envelhecer mais saudável. Eu tenho menos risco de desenvolver algumas doenças. O que eu fico, às vezes, meio assim, temeroso é porque tem pessoas mais novas que enfrentam o risco de uma cirurgia bariátrica, enfrentam, como chama aquele negócio, lipoaspiração,
mas não vão para uma academia. Exato. Prefere correr o risco de um procedimento invasivo, né? Invasivo, a cirurgia bariátrica, né? Para o obeso mórbido, muitas vezes é uma saída, Isso. mas eles preferem passar por isso. E tem os riscos, né? Sim. Tem o que vem com uma cirurgia bariátrica. Porque o paciente fez a cirurgia bariátrica, legal, vai perder peso? Vai, mas o que mais ele perde? Perde massa muscular, perde gordura, perde vitaminas, perde minerais, o cabelo muda, a unha muda, o dente muda. Olha muda. Que coisa. A gente vê o aspecto da pele também muda completamente, porque isso não é fisiológico, né? A gente está obrigando o corpo a desviar caminhos para poder perder peso. Doutor, eu vou lá falar com a Márcia e você vai tomar café. Um cafezinho. Cafezinho sem açúcar para preservar a massa muscular. Eu estou conversando com o doutor Daniel aqui, a gente está falando sobre essa questão da obesidade. Como que o sobrepeso e a obesidade afeta a longevidade? Eu queria que você acompanhasse esse VT e depois eu vou falar uma frase que ele me falou aqui um dia. Foi quando eu conheci você falou uma frase, até hoje eu falo para todo mundo, depois eu vou falar. A expectativa de vida dos seres humanos cresceu graças a uma série de fatores, como os avanços na medicina, na alimentação e condições de vida melhores que a dos nossos ancestrais. Mas viver mais nem sempre é sinônimo de viver bem, principalmente se não houver cuidado com o peso. Pesquisas recentes apontam que pessoas com sobrepeso ou obesidade têm mais chances de se tornarem idosos mais frágeis, com mais exaustão e baixo nível de atividade física, além da predisposição às doenças associadas ao excesso de peso. Então, não se trata apenas de viver por mais tempo, mas também de reavaliar hábitos para uma vida com qualidade, o que exige escolhas nutricionais adequadas, atividade física regular e, sempre que possível, a orientação de profissionais da saúde para alcançar e manter o peso ideal. No dia que eu conheci o Dr. Daniel, isso faz um ano e tanto, acho, aí ele me falou uma frase que marcou, você vai lembrar, você falou assim para mim, você conhece idoso obeso? Eu comecei a pensar, aí você falou para mim, porque não existe, a pessoa obesa não chega a ficar idosa. Exato. Porque está ligada essa questão da obesidade com a longevidade, né? O paciente que tem bons hábitos, né, inclusive que mantém massa muscular, pratica atividade física, tem uma alimentação, quando a gente fala alimentação adequada, padre, não é assim, eu não como nada de açúcar, não tomo... É não ter os excessos, né? Ter uma alimentação mais saudável. Claro que de vez em quando eu vou ter uma festa, de vez em quando eu vou participar de um evento, não tem problema nenhum. Mas o que a gente observa hoje é que a exceção virou regra, né? O dia do doce é todo dia, o dia do refrigerante é todo dia, o açúcar entra em todas as dietas, né? Então, assim, uma base, né? A grande parte do nosso colesterol ele é formado por carboidrato e açúcar, né? Então, assim, hoje a dieta das pessoas ela é totalmente baseada no carboidrato, no açúcar. Não que o carboidrato seja ruim, sim, mas ele em excesso ele vai trazer malefício. E tem uma coisa também que a qualidade da alimentação, não só na alimentação em si, mas de como se alimentar. As pessoas não sentam, não tem tempo, não prestam atenção no que comem. A gente vai no restaurante hoje, a coisa que a gente mais observa é as pessoas sentadas às mesas, estão comendo com o celular na mão. Então ela não está vendo o que ela está comendo. Não estão prestando atenção, né? E aí ela não se atenta ao hábito do que ela está comendo, não saboreia o alimento, né? Então ela acaba ingerindo muito mais calorias do que ela deveria. E acaba abrindo gatilhos, né? Porque começa a virar uma compulsão. Ainda mais nos dias de hoje, que grande parte da população tem um grau de ansiedade, né? Isso acaba virando o quê? Acaba virando uma compulsão alimentar, que é onde o paciente acaba descontando. O fato também, eu estava falando, é muito ruim esse tipo de alimentação que hoje tem, que você pede a comida para chegar em casa. Chega rápido, chega na hora. Chega rápido, você come rápido, você não vê o que você comeu, não sabe como preparou. Além de ser processado, é um hábito de comer que, desculpa falar, mas parece quando você põe no coxo e come, o animal faz. Exato. As pessoas, e assim, né, a facilidade que tem hoje, porque antigamente a gente falava assim, vamos comer um doce, vamos fazer uma coisinha diferente, você tinha que ir até o local. Hoje, você abre o aplicativo, escolhe,
Isso. Chama, chega rápido, a qualquer hora. A qualquer hora. A qualquer hora, isso né? Tem a questão da hora, é verdade, então isso é verdade. É muito difícil, às vezes, do paciente ter uma compulsão alimentar, uma ansiedade dele conseguir se controlar. Ele vai acabar precisando de ajuda. Doutor, a questão a gente está falando da idade que vai ligado com o peso e tal. A menopausa, ela é um problema na vida da mulher para a questão de manutenção do peso? Depende. A mulher que não se trata, daquela mulher que não está acompanhando, porque quando a gente fala menopausa, eu falo que existe o período todo anterior antes. Ah, até é verdade, é verdade. Antigamente se dividia, né? Climatério e menopausa. E aí o que era o marco? Parou de menstruar, menopausa. Tudo que vem para trás é climatério. E hoje, na verdade, não. Hoje, na verdade, a gente começa a pensar assim, existe o período de perimenopausa. O que é o período da perimenopausa? A partir dos 35 anos, essas mulheres já começam a sofrer alterações hormonais. E aí essas alterações hormonais vão até a menopausa. Então, o que vem antes da menopausa é o pré-climatério, climatério, e tudo isso compõe a perimenopausa. E aí a gente tem que se atentar ao quê? Porque a partir dos 35 anos, na grande maioria, né, mas pode acontecer antes, as mulheres começam a sofrer variações hormonais. E o primeiro hormônio, o primeiro que cai, é a testosterona. Na mulher? Na mulher. E aí, olha que a mulher aos 40 anos, ela tem mais ou menos 50% de testosterona do que ela tinha aos 20. Então, a testosterona, então, não está presente só no homem? Não, de forma alguma. Tá, na mulher também? Também na mulher. E é um hormônio que a mulher precisa dele. Sei. Hoje em dia existe essa confusão, né? Não, testosterona é do homem, estrogênio é da mulher. Isso. Não, tanto o homem quanto a mulher produzem testosterona e necessitam dela. Tanto que esse é o primeiro hormônio que cai. E a mulher na menopausa que não está fazendo o acompanhamento, as taxas hormonais dela vão caindo. O que vai acontecendo com ela? Primeiro que ela vai começando a ter uma perda de massa muscular. Se ela vai perdendo músculo, começa a vir a flacidez, começa a vir as dores articulares, o ganho de peso, porque ela está perdendo massa muscular, ela queima muito menos energia do que antes. Então, e as mulheres, é sempre a mesma história. Eu não mudei nada, eu continuo comendo a mesma coisa, pratico atividade física, né, e estou engordando. Por quê? Porque está perdendo massa muscular. Porque está faltando o quê? A parte hormonal para sustentar isso. Então, assim, essa mulher, ela acaba ganhando peso. Fora os demais problemas, né? Até a parte cognitiva da mulher vai ficar alterada. Né? Sim. A parte cognitiva está intimamente relacionada à parte hormonal. Então, essa mulher, como é que essa mulher fica? Mais propensa a ficar ansiosa, mais propensa a ficar deprimida. Então, ela já vai tendo menos vontade de praticar atividade física, ela começa a ganhar peso, então começa a mudar uma série de coisas. É uma mudança muito... essas mudanças que acontecem são todas muito negativas, porque a mulher fica com mais peso, ela fica mais agitada, ela fica mais depressiva, ela fica... Então, parece que tudo vem ao mesmo tempo. Tudo vem ao mesmo tempo. Só que tudo isso tem solução. Então, esse paciente, essa paciente mulher, ela tem que ser acompanhada, na verdade, desde os 35 anos. Antes de entrar Tem mulheres que, pelo estilo de vida, entram antes. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas minha avó, minha tia... Se a gente pegar as mulheres de antigamente, elas não tinham a jornada que as mulheres têm hoje. Sim, é verdade, é verdade. Antigamente, a mulher, né, ela seguia muito a risca de... Ela cuidava da casa, dos filhos, o marido trabalhava fora. Hoje em dia, a mulher enfrenta a jornada tripla. Ela trabalha fora, ela volta para casa, ela cuida da casa... cuidando da casa, do marido... Filhos, depois cuida do marido. Isso. Olha a jornada dessa mulher. Então é muito mais fácil essa mulher começar a ter queda dos níveis hormonais do que uma mulher do passado. Entendeu? Doutor, na verdade, a mulher geralmente, ela procura, de repente, um endocrinologista depois que ela já começou a ter esses sintomas. E hoje tem uma lista, né, 33 sintomas, né, muito comuns nas mulheres já desde a perimenopausa, desde uma alteração do hábito intestinal, uma irritabilidade, né, as ondas de calor, a secura vaginal. Tem uma Tudo isso que já veio e que já poderia ser começado a ver antes. Exatamente. E aí você já começa a equilibrar essa mulher desde antes, por quê? Porque aí a menopausa e o climatério, né, não vem tão forte, a menopausa não vai impactar tanto essa mulher. Porque, assim, qual a certeza que a gente tem? Que todas as mulheres vão entrar na menopausa. A gente tem que cuidar dessas mulheres para que elas passem esse período da melhor maneira e continuem se cuidando e ganhando qualidade de vida. Tem um dado da OMS que é assustador, que até 2030, no mundo, vão existir 1 bilhão e 200 milhões de mulheres na menopausa. Até 2030. Até 2030. E qual que é o problema disso? Que 82% dessas mulheres vão ter pelo menos um episódio de depressão. Gente, olha que coisa. Associado à deficiência hormonal. A deficiência hormonal. Ou seja,
Aí eu vou ser bem simplista. Isso poderia ser resolvido não com antidepressivo, mas com terapia hormonal. Eu tenho vários casos de pacientes que estavam acamadas, em depressão, e aí quando começou a fazer a terapia hormonal, porque a família levou, e em questão de 4, 5, 6 semanas, a pessoa fala, nossa, minha vida mudou. Nossa, acabou, parei de tomar o remédio controlado. Parei de tomar o remédio controlado. Impressionante. Rodolfo, a gente vai para o intervalo porque é bom demais falar agora. Só mais uma pergunta que eu vou fazer para ele. Só a questão dessa obesidade na adolescência. Porque a gente falou que de repente o adolescente dá aquele estirão, mas a gente está vendo muito adolescente gordo. Obeso. Muito obeso. Isso é sinal de que que ele vai ter problema na vida adulta? Com certeza. Porque esse adolescente obeso, ele já começa a desenvolver uma coisa que chama-se síndrome metabólica. Ah, tá. Ele está inflamado, né? Então, porque hoje o pessoal fala muito, não é obesidade, tem inflamação. Não, o obeso, ele tem graus, ele vai sofrer graus de inflamação no corpo dele. Então, a insulina dele vai ficar mais alta, ele vai ter um perfil de colesterol inadequado, ele vai ter a circunferência abdominal dele muito maior. Por quê? Relacionado aos maus hábitos, aos hábitos alimentares e ao sedentarismo. Hoje, qual que é o grande problema? O adolescente hoje, ele é mais parado. Parado. Não joga bola na rua, não brinca, não faz aquela coisa. Ele não se movimenta, ele fica muito mais preso às telas. Então, assim, se a gente tivesse que dar um recado hoje, tira as crianças das telas. Porque, assim, a criança ficar ali na tela, ela cria uma dependência, né? Então, assim, uma outra coisa que a gente observa, esse adolescente, além dele ficar sedentário, hoje os adolescentes estão mais propensos à depressão. E porque a ansiedade... Mais ansiedade. Por quê? O nosso cérebro não diferencia a realidade de algo que é virtual. O cérebro não diferencia. Tanto é que tem aquele experimento que foi feito, eu não lembro, na Universidade Americana, que eles pegam um rapaz e ele está com uma blusa xadrez, e aí a câmera coloca de frente para ele. E ele coloca os 2 braços na frente dele. E aí é colocado uma madeira do lado dele. Então ele não está vendo o braço dele, mas a câmera está pegando que o braço dele não está acontecendo nada. E eles vêm com o braço de um manequim, com a mesma roupa dele, e colocam aqui. E o que ele está olhando? Ele está olhando o braço verdadeiro e o do manequim. E o braço dele está aqui. E o que o cientista faz? Ele vai no braço do manequim e mexe. Ele sente. E aí ele fala, parece que eu senti. E aí o cientista vai e bate no braço do manequim, com o martelo. E aí ele mexe a mão dele e fala, ai! E quando bate mais forte, ele tira a mão e ele se mexe e fala, ai, doeu! Ele não sabe identificar. O cérebro não está diferenciando. Qual que é o problema disso? A criança que fica jogando os jogos, né? Hoje a gente vê os jogos que eles jogam, né? Até começar por aí. Os jogos de tiro, os jogos de zumbis. Isso. O cérebro dele não diferencia que ele está em outra realidade. Então o cérebro dele passa a viver a ansiedade daquilo jogo, que ele está vivendo, é verdade. Daquela tela, a tensão daquela tela. Adrenalina que Adrenalina. tudo ali. Aí quando ele desliga a tela, o cérebro dele ainda não entendeu que aquilo é um jogo. E nem vai entender, porque não vai diferenciar a realidade do que é virtual. E aí o jovem passa a ficar ansioso, passa a ficar deprimido pelo que ele está jogando. E isso vai gerar um distúrbio de compulsão alimentar, faz com que ele queira se isolar e jogar cada vez mais. E não fazer exercício. Não vai fazer atividade física. Então, assim, até onde vai, né? A tecnologia pode ajudar. Eu falo, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem para somar. Mas cabe os pais limitarem isso, e até nos adultos. E isso é importante. Poxa, quanto tempo hoje as pessoas ficam ali no Instagram? Quanto tempo as pessoas ficam ali? Tem que dosar isso, porque isso acaba abstraindo, né, as pessoas do mundo real, do mundo verdadeiro. E são os pais, são os responsáveis que vão fazer isso. Não adianta você falar assim, essa criança, esse adolescente vai ter essa consciência. Não vai ter. E aí, o que a gente vê? Pais que não querem se indispor com os filhos e deixam a criança ali. Educar dá trabalho? Dá. Falar não dá trabalho? Dá. Eu tenho um exemplo que eu posso contar aqui para vocês. A Bela, minha filha mais velha, ela falou assim para mim. Ela tem o celular no período que ela está na casa da mãe dela, a gente usa para se falar, e ela sabe que na minha casa a regra é não ter telefone. Quando ela veio passar as férias, ela falou assim para mim, papai, eu queria fazer uma reunião com você para a gente negociar, para ter uma negociação. Eu falei, tudo bem. Aí depois que a gente jantou, ela falou assim, a gente pode fazer nossa reunião? Pode. E ela começou a falar, eu sou uma boa filha, eu estudo muito bem, e foi se elogiando e falou, por isso eu gostaria de ficar com o meu celular nas férias, porque quero falar com as minhas amigas, eu quero... ouvir música, e aí ela falou, é isso, eu queria que você fizesse isso comigo. Aí eu olhei para ela e falei, filha, a minha autoridade é inegociável. Quem me deu essa autoridade foi Deus para poder cuidar de você. Só Ele tira. Então eu vou te falar com todo o amor que eu tenho a você.
não negocio minha autoridade e não vou mudar a minha opinião. A resposta é não. Não vou permitir que você tenha tela. E aí, o que ela fez na hora? Começou a chorar tudo, pois eu deixei. Ela fez isso por 1 hora e meia. Quando ela voltou, ela desceu do quarto dela, ela continuou chorando porque vai ser muito difícil. Eu falei, posso te explicar o porquê? Eu falei para ela, você sabe quantas crianças estão ficando ansiosas e deprimidas? Você sabe que o uso inadequado da tela, né? Muitas vezes você vai cair num bate-papo que não é para você e alguém pode te falar coisas que não é para você ver, ouvir. Então eu falei, é por isso, porque eu te amo tanto que eu não quero que você passe por isso. Então eu prefiro ver você chorar agora do que eu chorar lá na frente. Então a resposta é não e acabou. E quando ela ouviu, ela falou, sério papai? Então eu não quero o celular. E ficou não, acabou. Então assim, ela tá com quantos anos? Ela tem 11 anos. 11 anos, olha que exemplo bonito isso. É inegociável essa autoridade. É verdade. Não, e é verdade. E a Bela vai agradecer o resto da vida dela pelo pai dela ter tido essa atitude nesse momento. Né? Rodolfo, a gente vai para o intervalo, depois a gente vai falar sobre a questão da demência. Eu acho importante. Demência e a falta daí dos minerais. E também sobre a andropausa. E agora que eu vi que eu não troquei meu sapato. Agora que eu vi que eu não troquei o sapato.